TDAH é uma doença crônica ou transtorno. Existem dois tipos de diagnóstico, o categorial e o dimensional. O categorial é bem simples. Ou a pessoa tem determinada doença ou não tem. Não existe meio termo. Por exemplo, hepatite. O diagnóstico dimensional é mais complexo. O TDAH é uma doença que faz parte desse tipo. Segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todos nós podemos apresentar características como impulsividade, agitação ou alteração de humor de vez em quando. Mas no caso de quem tem TDAH, essas características aparecem todas juntas, associadas e em uma intensidade e frequência tal que comprometem e muito a vida do indivíduo. Todas as pessoas têm pressão arterial, mas algumas sofrem de hipertensão arterial, que é uma doença muito grave. O Jornal Americano de Psiquiatria, através do pesquisador norte-americano Russell Barkley, afirma que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma doença neurológica que afeta cerca de 5,3% de crianças e de 2,5% a 8% dos adultos no mundo. A doença também é caracterizada por ser multifatorial. Isso significa que, para seu advento, existem mais de uma causa, sendo elas o fator genético, ambiental ou orgânico. O primeiro fator é representado por um tipo de herança genética. 50% das crianças que são acometidas pela doença possuem algum familiar com TDAH. Já comprovado cientificamente, o segundo ponto refere-se ao uso de bebida alcoólica e fumar durante a gravidez como desencadeador da doença. O terceiro fator acontece por um desequilíbrio químico. Os neurotransmissores dopamina e noradrenalina não conseguem enviar informações entre os neurônios, principalmente ali na região do lobo frontal do cérebro, dificultando a concentração, planejamento, organização, administração de prazos e controle de impulsos do indivíduo. Sintomas principais e secundários. O TDAH se caracteriza pela intensidade e frequência com que os sintomas ocorrem, além de prejuízos constantes, pelas dificuldades extremas no desempenho escolar e pela falta de foco nas atividades do dia a dia. Sinais da doença em adultos e crianças. Em adultos, eu queria falar sobre os tipos de impulsividade. Existem 3 tipos de impulsividade que impactam a vida de uma pessoa portadora, incluindo o uso de drogas e o álcool. O primeiro sinal é a direção impulsiva, que pode levar a pessoa a taxas elevadas de acidentes. O segundo sinal é a impulsividade na vida sexual, que está diretamente relacionada à maior incidência de DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. E o terceiro sinal é a impulsividade verbal. Nada mais é do que a dificuldade com autocontrole. Prejuízos a si mesmo e aos outros são consequências de não parar para pensar. A habilidade de agir impulsivamente pode até trazer aproveitamento em uma oportunidade, mas também pode nos levar a decisões desastrosas, capazes de gerar arrependimento pelo resto da vida. Além da impulsividade, ainda nos adultos existem outros sinais, como inquietação, ansiedade, baixa autoestima, depressão, dificuldade de relacionamento e dificuldade de organização. Já nas crianças, os sinais são dificuldade em fixar o olhar, dificuldade de foco, desatenção extrema, hiperatividade e impulsividade. Em casos graves da doença nas crianças, os medicamentos facilitam a execução de capacidades que antes eram bloqueadas, como a concentração e planejamento. As medicações mais utilizadas em adultos são baseadas no composto químico metilfenidato, a Ritalina, que deixa o indivíduo com maior concentração e autocontrole do que o normal. Sabendo que o TDAH é uma doença que não desaparece sem tratamento, o descuidado pode trazer sérios prejuízos para a vida da pessoa. O baixo nível escolar, abuso de drogas, divórcio, tabagismo e depressão são alguns exemplos. Muitas das pessoas que tiveram TDAH na infância conseguem melhorar os sintomas na fase adulta. As taxas de persistência nessa fase variam entre 4% a 78%. Na fase da puberdade, os sintomas da desatenção tendem a persistir.
enquanto que os sintomas hiperatividade tendem a diminuir, dificultando o diagnóstico de TDAH em adultos comparado às crianças. O transtorno do déficit de atenção é de fato uma doença e que precisa de tratamento, e muitas pessoas ainda resistem em aceitar esse fato, o que atrasa o diagnóstico e atrapalha o tratamento. Mas o TDAH é mesmo uma doença? Esse foi o tema de hoje. TDAH é doença crônica ou transtorno? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do tema, se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima!